Meu nome é Isaac, tenho 29 anos. Nos últimos 6 anos, fui o responsável da família. Aquele que sempre aparece, paga a sua parte, cobre quando alguém esquece a carteira. O que ajuda a mudar de casa, leva pro aeroporto, empresta dinheiro quando o aluguel tá apertado. Nunca me importei. Fui criado achando que é isso que a família faz, ajuda, apoia, sem ficar cobrando. Mas aí percebi que só eu seguia essas regras. Minha irmã Clara é 2 anos mais nova. A gente é bem diferente. Enquanto eu trabalhava aos 16 para juntar dinheiro para a faculdade, ela gastava mesada com maquiagem cara e ingresso de show. Quando me formei em administração e comecei a subir na carreira, ela ainda mudava de curso e tirava pausas por saúde mental todo semestre. Nunca critiquei. Achei que cada um tem seu tempo. Quando ela se formou, 7 anos depois, fiquei feliz. Achei que agora ia caminhar com as próprias pernas. Mas tudo desandou numa quarta-feira à noite, no jantar de 60 anos do meu pai. Nada muito grande, só a família num restaurante chique, com toalhas brancas e garçom que dobra seu guardanapo quando você levanta. Minha mãe reservou uma sala privada e até pediu champanhe pro brinde. Quando ela disse que o mês estava apertado, ajudei com a entrada. É isso que a família faz, né? Tava tudo tranquilo até a sobremesa, quando Clara se levantou com um sorriso forçado, segurando a taça. Eu sei que hoje é do papai, mas queria agradecer meu irmão incrível, o Isaac, disse, batendo o garfo na taça como se estivesse num palco. Fiquei confuso. Aí ela continuou, você não precisava, mas pagar meus empréstimos estudantis foi o gesto mais generoso e lindo que já fizeram por mim. Todo mundo ficou em silêncio por um segundo. Depois, minha mãe aplaudiu. Meu pai também. Meu tio ergueu o copo. De repente, estavam todos batendo palma, como se fosse cena de filme. Eu congelei com a colher na mão. Pagar? Eu. Olhei para Clara. Ela nem olhou de volta, só sorria como se tivesse feito algo incrível. Olhei para minha mãe, que só sorria e tomava champanhe, orgulhosa. Eu não paguei nada, falei baixo. Ela pegou minha mão, com aquele tom doce de quem fala com criança nervosa. Mas foi da sua conta, querido. Não precisa ser modesto. Família é assim. Senti o mundo girar. Minha conta? Eu nunca dei um centavo para Clara, nem falamos disso. Peguei o celular, abri o app do banco e comecei a procurar. E lá estava, em uma transferência marcada como consolidação de mensalidades, tirada de uma das minhas contas de poupança. Tudo quieto, sem notificação nenhuma, porque eu tinha desativado os alertas daquela conta. 5 dígitos sumiram. Fiquei olhando a tela, os números embaralhados. Aquela conta era para a entrada do meu apartamento. Eu vinha juntando há anos, devagar e com calma. Nem estava ligada ao meu cartão principal. Só uma pessoa além de mim tinha acesso, e minha mãe. Anos atrás, passei os dados para ela quando estava cuidando de uns papéis do inventário. Ela disse que era só por precaução, caso algo acontecesse com meu pai. Nunca mais tocou no assunto. Eu confiei. Quando olhei para ela de novo, ainda estava sorrindo, tomando champanhe como se nada tivesse acontecido. Como se esvaziar minha poupança fosse uma tradição de família. Clara sentou e piscou para mim, como se eu devesse me sentir honrado. Não falei nada naquela noite. Me despedi antes do bolo, inventei que tinha reunião cedo e fui embora. Minhas mãos tremiam no volante o caminho todo. Eu não estava com raiva ainda. Só chocado, como se estivesse vendo a vida de outra pessoa desmoronar pela janela. Não dormi. Fiquei repetindo tudo na cabeça. As transferências, o momento, o olhar convencido da Clara. Ela sabia que não era dela. Sabia que não foi um presente. E minha mãe achava que eu ia aceitar aquilo calado, como se fosse obrigação minha. Abri meus e-mails, procurei pelas confirmações automáticas. Achei. Um e-mail antigo, com um formulário assinado em anexo. Tinha passado batido. Nem foi Clara que mandou. Veio do e-mail da minha mãe. A assinatura era claramente colada, uma falsificação que não duraria um segundo num tribunal, mas que enganava à primeira vista. Ela mandou aquilo em meu nome pro banco, se colocando como responsável financeira com autorização conjunta. Fiquei ali por horas, a raiva crescendo em silêncio, como vapor preso numa panela fechada. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle.
Sobre como eles achavam que podiam continuar tirando de mim, porque eu nunca dizia não. Porque sempre fui o filho bonzinho, o quieto, o confiável, o que aplaude em silêncio mesmo levando o golpe. Mas naquela noite, alguma coisa em mim quebrou. Não gritei. Não confrontei ninguém. Não mandei mensagem, nem pedi dinheiro de volta. Fiz só uma ligação. Uma ligação que ia mudar tudo. Calma, silenciosa e destruidora. E sem levantar a voz. Comecei por uma conversa que eu evitava há anos. Do outro lado da linha, atenderam no terceiro toque. Isaac, quanto tempo? Em que posso te ajudar? Respirei fundo. Oi, Alan, você ainda faz auditoria forense de contas pessoais? Silêncio, depois uma risadinha. Sempre. Vai querer processar? Não ainda, respondi calmo. Só quero saber até onde isso vai. Porque se me trataram como banco, agora vão ver o que acontece quando o cofre se fecha. E aquilo era só o começo. Alan foi meu mentor num estágio, quando eu ainda estava na faculdade. Um cara direto, que ensinou tudo sobre rastrear fraudes, auditar desvios e encontrar erros em papéis limpos. Perdemos contato depois que ele se aposentou, mas eu ainda tinha o número dele. E agora eu precisava dele. Me manda tudo o que tiver, ele disse. Logs de acesso, autorizações, extratos. Tudo. E não mexe em mais nada por enquanto. Sem mensagens, sem alertas. Entendido? Entendido. Falei só uma coisa, por enquanto, deixa isso entre a gente. Não quero que minha mãe ou Clara descubram. A Alan riu. Amigo, sou velho. Mal falo com a minha própria família. Isso é só entre nós dois. Levei 2 horas para juntar tudo. Revirei pastas antigas, tirei print dos meus apps, exportei PDFs de todas as contas que um dia compartilhei com minha mãe, mesmo que só por cima. E foi aí que encontrei coisas que nem tinha notado antes. Alguns meses atrás, saiu uma taxa de consultoria paga para uma amiga da Clara, uma garota que vi uma vez num churrasco. $3.000 do meu PayPal. Teve também uma compra no Apple Pay numa loja em Los Angeles. Eu nem piso na Califórnia faz 5 anos. Mandei tudo pro Alan e esperei. No dia seguinte, acordei com 2 e-mails dele e uma chamada perdida. O assunto do e-mail era: você não vai gostar disso. Ele tinha organizado tudo por cores. Clara tinha mexido na conta 2 vezes, ambas com formulários falsos mandados do e-mail da minha mãe. Mas não parava por aí. Descobrimos que minha mãe vinha tirando dinheiro de mim há anos. Sempre aos poucos. Começou logo depois que me formei. Uma conta de luz aqui, um ajuste de aluguel ali. No começo, parecia reembolso, despesas da casa talvez. Mas a planilha do Alan mostrava tudo com clareza cruel, em retiradas não autorizadas em 6 anos somavam $112.845,19. A dívida da Clara era só o último capítulo. O resto foi gasto com compras, viagens, empréstimos para outros parentes, até presentes em dinheiro para a prima Raquel, aquela que vive postando fotos esquiando em Aspen. Fiquei parado, sentado na mesa da cozinha, olhando a tela. Li os números até deixarem de fazer sentido. $100.000. Dava para a entrada de uma casa. Um casamento inteiro. Metade de uma década de sacrifícios. Enquanto eu economizava, eles sorriam, me abraçavam no Natal, mandavam emoji de coração no grupo da família. Fingiam que me amavam por mim, não pelo acesso que eu dava. Passei os dias seguintes sem responder nenhuma mensagem. Nem o obrigado DNV coração vermelho você é o melhor, da Clara. Nem o jantar em casa semana que vem, da minha mãe. Eu precisava de tempo. Para pensar, para sentir. Para deixar a ficha cair. Lembrei dos feriados em que levei vinho e presentes, enquanto eles nem olhavam para mim. Das ligações da minha mãe no meio do trabalho dizendo: filho, dá para cobrir isso só até sexta? E eu ajudava, sem pensar 2 vezes. Porque eu confiava. Lembrei da noite em que deixei de ir ao meu próprio jantar de aniversário porque a Clara tinha tido uma crise emocional e minha mãe disse que eu não devia esfregar meu sucesso na cara dela. Pedi delivery. Comi sozinho vendo reprise na TV, enquanto elas brindavam num restaurante da moda. E uma coisa não saía da minha cabeça, elas nunca pediram. Só pegaram. Foi aí que a apatia virou algo mais forte. Liguei pro Alan de novo.
Você pode fazer mais um favor para mim? Qualquer coisa. Quero saber quantas dessas transações estão ligadas a familiares. Todas. Amigos também. Qualquer um que tenha ligação. Ele suspirou. Você tá querendo fazer uma lista? Não, eu disse. Tô montando um processo. Silêncio por um segundo. Entendido. Eu não explodi logo de cara. A vingança de verdade, aquela lenta, silenciosa, precisa de paciência. De precisão. Então, quando a Clara me mandou mensagem marcando um brunch, eu sorri e respondi. Quando minha mãe perguntou se eu podia olhar os investimentos do meu pai na semana seguinte, mandei um joinha. Fiquei agindo normalmente. Sem frieza, sem pistas. Só o bom filho de sempre. Mas por trás, eu já estava montando o meu plano. Primeiro, fui ao setor de fraudes do meu banco e abri uma contestação formal das retiradas. Os documentos que o Alan me deu foram mais que suficientes para abrir uma investigação. Depois, fiz um boletim de ocorrência não para acusar ainda, só para criar um histórico oficial. Em seguida, fui falar com o advogado da família sobre o fundo que meus avós deixaram. Nunca tinha perguntado sobre isso, que era administrado pela minha mãe desde que crescemos. Descobrimos que o fundo foi esvaziado 2 anos atrás. E adivinha para onde foi o dinheiro? A Alan rastreou tudo. Depois, liguei para a empresa responsável pelo financiamento da Clara. Oi, aqui é o Isaac Thorne. Sou o contato financeiro principal da conta 4731. Preciso confirmar alguns dados sobre a origem dos pagamentos. A mulher hesitou. Desculpa, você está pedindo informações de um empréstimo em nome de outra pessoa? Estou listado como pagador, respondi. E tenho documentos provando que meu nome foi usado sem minha autorização. Então vou precisar de acesso a todos os e-mails e ligações ligadas a essa conta. Demorou um pouco, mas ela cedeu. E o que me contou me deixou gelado. Minha mãe fingiu ser eu. Usou uma cópia antiga da minha identidade e uma assinatura digital salva para autorizar tudo. Até gravou um áudio usando o filtro de voz com inteligência artificial para simular minha aprovação. Estava tudo registrado nos logs. Aquilo foi a gota d'água. Fiquei parado no meu apartamento, olhando para um monte de papéis e prints. E, pela primeira vez em anos, eu não me sentia uma vítima. Me sentia no controle. Não ia gritar, nem invadir a casa exigindo desculpas. Isso não era o que eles temiam. O que eles temiam era perder o acesso ao meu dinheiro, ao meu nome, à parte de mim que eles sempre usaram sem consequências. Peguei o celular. Sem emoção, sem hesitar. Liguei para alguém que me devia um favor dos tempos em que eu era consultor. Fala aí, respondeu a voz do outro lado. Tem um arquivo que preciso que você circule, falei. Checagem de antecedentes, histórico financeiro. Você sabe como funciona. Nome? Clara Thorne, eu disse. E já inclui a Marjorie Thorne também. A linha ficou em silêncio por um segundo. Entendido. É algo só profissional? É pessoal. Mas faz parecer profissional. Desliguei. Me vesti. Tinha um encontro marcado, um que organizei dias atrás com outro pretexto. Minha mãe tinha me convidado para um encontro de família naquela noite. Só algo simples, disse ela. Ia até fazer meu cordeiro assado com alecrim preferido. Disse para minha mãe que não perderia por nada. Eu já sabia exatamente onde ia sentar naquele jantar e exatamente o que ia dizer quando passassem o vinho. Porque, naquela noite, eu não seria o banco. Eu seria o acerto de contas. E eles nem iam ver chegando. O sol começava a se pôr quando parei na garagem. A casa dos meus pais estava igualzinha. Jardim bem cuidado, era subindo pelos pilares da varanda, cheiro de alecrim vindo da janela da cozinha. Aquele tipo de lugar que passa a sensação de conforto, de tradição. Quem passa na rua pensa logo, deve morar uma família unida e feliz. Pelo menos, por fora. Fiquei no carro 1 minuto, motor ligado, vendo as sombras subirem pela cerca branca que meu pai pinta todo ano. Minhas mãos estavam firmes no volante. A adrenalina já tinha passado. O que eu sentia agora era mais pesado. Não era dúvida, era luto. Luto pela ilusão. Pelos anos em que achei que fazia parte de algo verdadeiro. Achei que tinha uma família. Desliguei o carro, peguei a garrafa de vinho.
Levei um tinto caro, um burlo que eu sabia que a Clara nem ia reconhecer. Antes de bater na porta, ela se abriu. Olha ele aí! Disse minha mãe, abrindo os braços como se eu fosse um herói voltando da guerra. Chegou na hora certinha, meu amor. Ela beijou meu rosto, pegou a garrafa sem nem olhar, e me puxou para dentro. Meu pai estava arrumando a mesa. Clara já estava jogada no sofá, com uma taça de vinho na mão e o celular na outra, toda confortável, como se fosse dona da casa. Olhou para mim com aquele sorrisinho preguiçoso. Olha só você, de blazer. Vai ter encontro hoje? Ignorei e fui apertar a mão do meu pai. O aperto foi firme, o olhar caloroso. Se ele sabia de algo, não demonstrou. O jantar já estava servido, cordeiro com alecrim, batatas com alho e cenouras assadas como ela tinha prometido. O mesmo prato que ela fazia quando a gente tirava boas notas na escola. Antes era a recompensa. Naquela noite, parecia suborno. Conversamos amenidades. Meu pai perguntou do trabalho. Respondi que estava tudo indo bem, clientes novos, tudo estável. Clara logo começou a reclamar do chefe tóxico dela, um cara de startup que, segundo ela, não dava valor ao que ela fazia mesmo eu sabendo que ela passava metade do tempo no TikTok. Minha mãe entrou no papo elogiando os dois, sorrindo como se fosse a mãe perfeita dos filhos perfeitos. Deixei tudo correr. Fiz eles se sentirem à vontade. Depois da sobremesa uma torta de frutas vermelhas que nem toquei minha mãe serviu chá e disse. Que bom ter a família reunida assim. Sem brigas, sem estresse. Só a gente. Levei a xícara aos lábios e sorri. Aí falei, bem casual. Ah, Clara, seu chefe deve receber um pedido de verificação de antecedentes essa semana. O silêncio caiu na sala. Clara piscou, confusa. O quê? Pedi para algumas pessoas rodarem umas checagens, disse, colocando a xícara com calma na mesa. Nada demais. Só um relatório padrão de integridade financeira. Coisas como registros profissionais, histórico acadêmico, comportamento de crédito, assinaturas em documentos de empréstimo. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa na cara dela. Por que você faria isso? Virei para minha mãe, que tinha ficado pálida. Sabe, mãe, falei baixo, eu achei aquele formulário do empréstimo que você enviou no meu nome. Aquele com a assinatura falsa. Foi bem feito. Você até colocou uma data antiga. As mãos dela tremiam enquanto pegava a xícara de chá. Isaac, eu. Tentou dizer. Você tirou mais de 100 mil de mim, falei, com a voz fria, mas calma. Sem minha permissão. Acabou com minhas economias. Se passou por mim. Mentiu para uma instituição financeira. Eu só queria ajudar, sua irmã respondeu rápido, com a voz tremendo. Agora ela estava se afundando. Era só uma conta, você nem estava usando, tentou justificar. Soltei uma risada curta e seca. Não era sua para mexer. Clara largou a taça na mesa com força. Ok, isso tá virando loucura. Você tá mesmo ameaçando a gente no meio do jantar? Não tô ameaçando, respondi. Tô avisando. Ela se levantou. Você não tem esse direito. Tenho, sim, falei, virando para ela. Porque vocês duas pegaram o que não era de vocês. E nem pediram. Só acharam que eu ia aceitar, como sempre. Minha mãe abriu a boca, mas não disse nada. Aí meu pai finalmente falou. Isaac, eu não sabia de nada. Eu acredito, respondi. Mas agora é tarde para só acreditar. Eu já abri um processo de fraude no banco. Tem uma investigação em andamento. E, quando terminar, as autoridades vão decidir o que acontece. E Isaac? Minha mãe sussurrou. Você não faria isso. Olhei direto nos olhos dela. Sério? Perguntei. Você roubou de mim. Mentiu. E ainda bateu palma quando sua filha me agradeceu por algo que eu nem fiz. Clara sentou devagar. E aí? Você quer dinheiro? É isso? Um teatrinho para arrancar alguma coisa da gente? Olhei firme para ela. Eu quero responsabilidade. Ela revirou os olhos. Ah, por favor. Você tá agindo como se a gente tivesse assaltado um banco. Me inclinei, voz baixa. Não.
Vocês roubaram de mim. E agora vão descobrir o que acontece quando quem vocês roubam resolve parar de aceitar calado. Clara ficou visivelmente abalada. Olhou para minha mãe, depois para o meu pai, que parecia ter perdido o chão. Eu nem pedi para ela fazer isso, murmurou Clara, desviando o olhar. Mas você aceitou, respondi. E mentiu sobre isso. Sabia de tudo e usou para se mostrar para a família como se fosse algo que você conquistou. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Até que minha mãe quebrou. O que você quer da gente? Me encostei na cadeira, soltei o ar devagar. Nada falei. Essa parte já tá em andamento. Levantei, arrumei o blazer e olhei em volta da mesa. Aproveitem o resto da noite. Depois a gente se fala. E saí pela porta, deixando o silêncio para trás como se tivesse deixado cair um prato no chão. Mas a tempestade nem tinha começado ainda. Os relatórios da auditoria ainda não tinham chegado. Os alertas para o empregador ainda não tinham sido enviados. Ninguém tinha percebido ainda que as contas estavam congeladas. Mas o que eu comecei já estava vindo, devagar, firme e impossível de parar. Eles construíram a vida deles em cima do acesso a mim. E agora eu estava tirando isso deles, pedacinho por pedacinho. Não dormi naquela noite. Mas também não senti nada. Só um tipo estranho de silêncio, como depois de uma tempestade, quando tudo tá quieto demais e você sabe que nada vai voltar a ser como antes. Na manhã seguinte, começou. A primeira mensagem veio da Clara. Clara, por que meu trabalho tá me chamando por causa de uma investigação de fraude? Você disse que não ia prestar queixa. Eu não respondi. Algumas horas depois, minha mãe tentou. Mãe, Isaac, meu querido, por favor, vamos conversar. Isso passou dos limites. A Clara pode perder o emprego. Mesmo assim, não respondi. Eles fizeram escolhas. Agora tinham que viver com as consequências. Eu nunca quis que eles fossem presos, e falei isso pro Alan desde o começo. Não era sobre punição no sentido comum. Eu não queria acabar com a vida deles. Só queria deixar claro que nunca mais iam me usar de novo. E eu queria que sentissem isso. Não no tribunal. Mas no bolso, na reputação e no silêncio onde antes existia a minha ajuda. No segundo dia, o trabalho da Clara suspendeu ela oficialmente enquanto investigavam os alertas da auditoria. Descobriram que ela tinha me colocado como patrocinador financeiro em vários formulários sem minha permissão. O setor de compliance não gostou nada disso. Também acharam e-mails e notas de compras mostrando gastos altos logo depois que o tal empréstimo foi consolidado. E como ela trabalhava com imagem pública, isso pesou ainda mais. Confiança era tudo ali. E a dela foi quebrada. No terceiro dia, minha mãe perdeu o acesso às contas de investimento conjuntas que ela usava escondida. Essa doeu. Ela deve ter tentado entrar e viu a notificação de conta congelada. Depois viu os registros da auditoria que o Alan colocou com os alertas. O nome dela foi removido de todos os documentos, e uma nova empresa estava cuidando de tudo. Eu já tinha contratado essa empresa em segredo, semanas antes, quando confirmei tudo o que ela tinha tirado de mim. Alan me ajudou a mover tudo em aposentadoria, herança, investimentos paralelos. Agora não era só trancado. Era protegido. No quarto dia, meu tio ligou. Você tá bem, Isaac? Parei um segundo. Tô. Por quê? A Clara foi chorando até sua tia. Disse que você tá destruindo a família. Suspirei. Não tô destruindo nada. Só tô dizendo não pela primeira vez. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse. Bom. No fim da semana, tava tudo um caos. Minha mãe entrou em negação total, mandando mensagem e ligando sem parar. Uma hora, ela até deixou um recado. A gente te criou melhor do que isso. Essa raiva, e isso não é você. Cínico, né? Mas o mais chocante foi no sábado, quando bateram na minha porta. Não atendi na hora. Só olhei pelo olho mágico. Era meu pai. Parecia mais velho do que eu lembrava. Como se a semana tivesse sugado a energia dele. Abri a porta só um pouco. Oi, ele disse, baixo. Posso entrar? Dei espaço. Ele não sentou. Ficou de pé na minha sala, segurando o chapéu como se não soubesse onde pôr as mãos.
Depois de um minuto, ele disse: Sua mãe tem chorado todas as noites. Ah, senti. Ela me roubou. Ele assentiu também. Eu sei. Aquilo me pegou de surpresa. Ela confessou ontem. Ele disse que foi tudo. No começo, ela tentou disfarçar. Disse que era pela Clara. Disse que você ajudaria de qualquer jeito. Mas no fim, ela desabou. Disse que achou que você nem ia perceber. Eu dei uma risada amarga. Isso é pior. Eu concordo, ele respondeu. Depois olhou bem para mim. De verdade. Você sempre foi quem ficava quieto. Quem segurava tudo. E eu deixei isso acontecer. Deixei ela pesar demais em cima de você. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse: Não tô pedindo para você perdoar ela. Só queria que você soubesse. Agora eu vejo tudo. Devia ter visto antes. Ele colocou a mão no bolso do casaco e me entregou um envelope fechado. É do fundo do vovô. O verdadeiro. Aquele que ela nunca tocou. Peguei o envelope. Meus dedos ficaram até dormentes. Agora é seu, ele disse. E se você quiser, eu gostaria de continuar te vendo. Só eu. Sem pressão. Não respondi na hora. Depois falei. Tá bom. Ele foi embora alguns minutos depois. Sem drama. Sem, por favor. Só um aceno calmo na porta. Dentro do envelope tinha um cheque do fundo reservado do meu avô. Um valor que eu não esperava. Quase tudo que minha mãe roubou estava ali. Quase. Mas já não era mais sobre dinheiro. Era sobre saber que eu tinha acabado com aquilo. Nos dias que vieram depois, Clara perdeu o emprego. Postou algo vago e cheio de indiretas nas redes sociais, falando sobre traição de quem a gente confia. Mas nunca me mencionou. Não podia. Porque se falasse, a verdade inteira viria à tona. E ela sabia que essa verdade acabaria com ela. Um mês depois, minha mãe tentou organizar outro jantar em família. Mandou convite por mensagem. Vamos seguir em frente, meu querido. Não precisamos ficar presos ao passado. Nunca respondi. Em vez disso, comprei uma viagem para Santorini. Nunca tinha viajado sozinho antes. Sempre ocupado, sempre ajudando alguém. Mas agora, eu estava livre. Fiquei em cima de um penhasco, olhando o mar azul, o sol se pondo atrás das casinhas brancas e muros de pedra. Me senti mais leve do que em muitos anos. Sem mais esmolas. Sem mais sacrifícios em silêncio. Sem mais aplausos por coisas que nem eram minhas. Eles me ensinaram o que família deveria ser. Depois, me mostraram o que família era para eles. E no fim, eu aprendi o que é escolher a mim mesmo. Foi a última vez que vi Clara ou minha mãe. Meu pai ainda me manda cartões postais às vezes. E eu? Eu durmo tranquilo. Porque, pela primeira vez, tudo é realmente meu.